A gravidade da Palavra de Deus. Parte 1. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que a Palavra de Deus nem sempre é simples e clara para sua exata compreensão. Seu próprio apóstolo Pedro, com todo o seu conhecimento e experiência, com toda a sua proximidade com Cristo Jesus, pôde dizer que havia coisas nas cartas de Paulo de difícil compreensão. Então é para ser esperado que um cristão leigo e sem imersão na palavra de Deus, e principalmente sem a revelação do Espírito, hoje como sempre, também possuirá muitas dificuldades em entender algumas passagens das Escrituras. Por isso é que sempre existe a possibilidade de alguém deturpar a palavra de Deus, ou seja, corrompê-la ou pervertê-la. Se a palavra de Deus fosse sempre simples e clara para a compreensão, jamais seria possível alguém, mesmo bem intencionado, poder deturpá-la. A Bíblia é uma coleção de dezenas de livros inspirados por Deus, que tem guiado a vida espiritual dos que a buscam e nela creem. Nela, esses livros foram escritos por mais de 40 pessoas ao longo de aproximadamente 1500 anos. E cada personagem e história ajudam a apontar para um só protagonista, Yeshua, o Cristo Jesus, e para o seu ato de redenção da humanidade. Esses livros cobrem todo o período de nossa história, desde a criação do universo até a sua consumação final. Mas a maioria se concentra aproximadamente no período de sua composição. Mas quando eles foram escritos? Há muitos problemas em se datar os do Antigo Testamento. São disputas de até alguns séculos. Já os livros do Novo Testamento são muito mais fáceis de datar. Eles foram obviamente escritos após a morte e ressurreição de Jesus, no ano de 34 da Era Comum. E estavam, em sua maioria, em suas formas completas, por volta do ano 100 da Era Comum, quando escritores cristãos começaram a fazer referência e a citá-los. Jacob Edson, diretor editorial da renomada Bible Gateway, publicou, aos 16 de setembro do ano passado, uma relação atualizada com as datas mais prováveis em que os livros do Novo Testamento foram escritos. Nesse artigo ele coloca, por exemplo, que as epístolas de Pedro foram escritas entre os anos de 60 e 68 da Era Comum. Já as epístolas paulinas entre 50 e 67. O Evangelho de João entre os anos de 90 e 110, preservando os relatos orais anteriores. E o livro do Apocalipse no ano 64 a 65 dessa Era Comum, durante as perseguições de Nero, ou alguns dizem entre 95 e 96, mais para frente, durante as perseguições de Domiciano. Eu, particularmente, tenho grandes convicções para afirmar que esse livro do Apocalipse foi escrito por João na data mais cedo, ou seja, entre 64 e 65, quando ainda havia o Templo de Jerusalém, o que é um tema controverso e que não é agora que vamos apresentar nossos argumentos e implicações, se já não o fizemos em vídeos anteriores deste mesmo canal. Diremos apenas que o livro Apocalipse foi revelado a João alguns anos antes da destruição de Jerusalém, endereçado primeiramente aos judeus não convertidos. Exatamente o que iria em breve acontecer, e também a toda a igreja cristã ao longo dos séculos e milênios. Ficamos aqui com duas passagens introdutórias desse livro. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
E ainda: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Os judeus que presenciaram a sua crucificação, muitos deles ainda estariam vivos quando da destruição de Jerusalém, 36 anos mais tarde. Os que interpretam elasticamente a brevidade dos acontecimentos, contrariando a própria palavra de Cristo, citam, fora de contexto, algumas passagens bíblicas, como: Para Deus, 1000 anos são aos seus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. ou o que o afirmou o apóstolo Pedro: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A tradição da igreja primitiva diz que Pedro morreu crucificado, com os braços estendidos, na época do grande incêndio de Roma no ano de 64 da Era Comum. Isso provavelmente ocorreu 3 meses após o incêndio desastroso que destruiu Roma, pelo qual o imperador Nero queria culpar os cristãos. Pedro não presenciou nem o primeiro cerco a Jerusalém e muito menos a sua destruição pelos romanos no ano 70. Agora o evangelista Mateus registrou em seu evangelho que quando os escribas e fariseus tentaram Jesus Cristo pedindo por um sinal, uma prova de sua messianidade, Jesus então respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os homens de Nínive se levantarão em juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus usou a história de Jonas como uma representação de sua própria morte, 3 dias e 3 noites na escuridão, e que ele ressuscitaria no 3º dia, assim como Jonas havia surgido da escuridão do grande peixe. Ele também usou a história para dizer a todos os judeus descrentes de sua palavra que a sua teimosia em não crer nelas os colocava já em condenação. Como sabemos, a cidade de Jerusalém e o seu templo foram dizimados no ano 70 da Era Comum. Isso está bem documentado e aceito por quase todos os estudiosos no assunto. Vamos falar um pouco de João. Quem foi João, além de um dos 12 discípulos de Jesus Cristo? E por que a ele é atribuído a autoria, para mim, dos 2 livros mais importantes da Bíblia, o Evangelho de João e a Revelação de Jesus Cristo, conhecido como o livro do Apocalipse? João, o discípulo que Jesus amava. João foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Há 3 vezes nos evangelhos sinóticos em que Pedro, Tiago e João testemunharam Jesus fazer coisas que ninguém mais viu. A tradição da igreja sustenta que João foi o único apóstolo a morrer de velhice. Os demais foram martirizados por sua fé. Antes de Jesus morrer na cruz, ele confiou a sua mãe Maria aos cuidados de João. Quando Maria morreu, João foi viver em Éfeso. Foi exilado para Patmos, onde recebeu a revelação de Jesus Cristo. Eventualmente voltou para Éfeso e morreu uma morte comum em algum momento depois do ano 98 da Era Comum. Como destacamos no início, se até para o apóstolo Pedro havia coisas nas palavras de Paulo que ele admitia ter grande dificuldade para entender, como poderia ser diferente para todos nós a compreensão de muitas passagens do Evangelho de João, de suas epístolas e do livro do Apocalipse, muito mais espiritualizadas do que as de Paulo?
Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da Igreja, citou Clemente de Alexandria dizendo: Pedro, tendo pregado a palavra publicamente em Roma, e pelo Espírito proclamado o Evangelho, aqueles que estavam presentes, que eram numerosos, imploraram a Marcos, na medida em que ele o havia acompanhado desde um período inicial, e lembrava-se do que havia sido dito, para escrever o que havia sido falado. Ao compor o Evangelho, ele o entregou àqueles que lhe fizeram o pedido, o que, chegando ao conhecimento de Pedro, ele não impediu nem encorajou. Mas João, o último de todos, vendo que o que era corpóreo estava estabelecido nos Evangelhos, a pedido de seus amigos íntimos, e inspirado pelo Espírito, compôs um Evangelho espiritual. Logo no início do seu Evangelho, João lançou a seguinte revelação bombástica: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É uma afirmação muito mais poderosa do que a contida no livro do Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. E o que podemos dizer da seguinte passagem de uma de suas epístolas? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Como é que é isso? Repita, por favor, a parte que fala dos testemunhos. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. Gente, há algo seríssimo e grave nessa declaração de João. No próximo vídeo, continuaremos a abordar esse mistério profundo, com as sérias implicações para aqueles que não creem no Filho de Deus.